O líder do Solidariedade, o deputado Áureo Ribeiro, afirmou que conseguiu assinaturas suficientes para criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o cancelamento de planos de saúde pelas operadoras e também a respeito dos aumentos nas mensalidades. E é com ele que a gente conversa agora aqui no Jornal da Manhã para saber mais detalhes a respeito desse trabalho. Deputado, bem-vindo, bom dia e boa semana ao senhor. Bom dia. Deputado, na última sexta-feira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública me parece que notificou 20 planos de saúde por cancelamento unilateral. Os casos ainda vão ser investigados. Mas chama a atenção o número de cancelamentos por parte das operadoras nos últimos meses. Muitos jornais têm noticiado isso, trazido levantamentos mostrando que nesse ano o número está maior em relação a anos anteriores. Existem alguns casos em que essas operadoras podem fazer esse cancelamento unilateral. Mas o que tem sido observado é que casos além dos permitidos têm dado abertura para esses cancelamentos também, né? A gente vive um momento muito difícil no Brasil. Primeiro que quando você contrata um plano de saúde, você contrata um plano de vida. Você organiza as suas finanças, contrata um plano de saúde para ter a garantia de um tratamento assim se você necessitar e ter a tranquilidade e a segurança desse tratamento. Acontece que a gente, desde 2003, tem mais de 2.000 cancelamentos de forma unilateral, feito pelos planos de saúde de crianças atípicas no nosso país, cancelamento de idosos, cancelamento de pessoas que pagam o plano de saúde há 30 anos. E aí você cria um grande transtorno na população. Primeiro que você perde a segurança do produto contratado, do plano de saúde que você lhe contratou. Você cria um transtorno familiar, porque a família fica naquele momento que ela precisa da garantia do tratamento. Ela não consegue esse tratamento, e o tratamento é interrompido, criando um grande problema na família. E a gente tem essa falta de segurança, que é você contratar e não ter o produto que você contratou quando você precisa. Desde 2011, eu discuto a questão dos planos de saúde na Comissão de Defesa do Consumidor. Hoje, a gente está numa investida mais séria, que é proporcionar à Câmara dos Deputados um debate mais amplo através de uma comissão parlamentar de inquérito. Já são 238 assinaturas hoje que a gente tem para essa comissão, já supera todos os números das CPIs que foi instalada no ano passado. Essa aqui tem mais apoio parlamentar para ser discutido, então isso mostra que esse tema precisa ser discutido pela Câmara dos Deputados e a gente tem que rever a legislação dos planos de saúde, porque é inadmissível o que a gente está passando hoje com os planos de saúde no Brasil. Deputado, com a legislação atual, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que investiga o funcionamento desses planos de saúde e passa a impressão de atuar sempre pendendo para o lado dos planos de saúde e não para o consumidor, poderia fazer mais do que faz em benefício do consumidor? A gente tem algumas brechas na legislação que a Agência Nacional de Saúde ela não pode fiscalizar, porque tem a questão do individual, do coletivo, acaba dando um grande transtorno, que você não sabe o que a agência, de fato, pode promover. A agência faz essa regulação e eu acho que carece de uma nova legislação para que a agência possa atuar de forma mais firme, mais clara e mais objetiva e ter o seu papel definido conforme está pelo Congresso Nacional. A CPI ela pode proporcionar, né? Eu fui presidente da CPI que tratou pirâmides financeiras na Câmara dos Deputados e ela teve um papel muito efetivo quando a gente propôs ali diversos indiciamentos, mas também mudança na legislação. A CPI ela vai poder aprofundar esse tema na Câmara, contando ali com diversos parlamentares de diversos partidos, mas um trabalho de investigação, um trabalho claro, transparente com a sociedade, que vai proporcionar não só a mudança na legislação, um texto da CPI para ser discutido no Congresso Nacional, mas também a gente apurar qual plano de saúde cometeu falhas nesse tratamento. O que a gente não pode permitir é a falha da legislação, o plano de saúde se aproveitar disso, cancelar de forma unilateral, fazer aumentos de forma abusivas à sociedade, porque qual o grande problema hoje? Você contrata um plano de saúde pelo seu rendimento. O aumento é tão grande que você daqui a pouco tem que ser cancelado, porque você não aguenta pagar, o seu salário não tem um reajuste que o plano de saúde tem. Isso tem deixado a população aflita no nosso país.
até recorrendo ao uso de medicação para conseguir saldar suas contas e ter a garantia de saúde. Então, a gente entende que a CPI é o melhor instrumento hoje para que possa ser aprofundado esse debate dos planos de saúde que tem assolado as famílias brasileiras e agora de uma forma cruel que eles têm feito com crianças atípicas. Então, tenho recebido diversas instituições, associações, mães aqui no nosso gabinete falando dessa situação e a gente não pode deixar a Câmara ficar fora desse debate tão importante para a sociedade brasileira, já que a Casa do Povo é a Câmara dos Deputados, tem que ter essa escuta do povo e tem que proporcionar mudanças necessárias e investigar quando não está sendo funcional a utilidade dos planos de saúde no Brasil, como acontece hoje. Deputado, eu vou convidar os nossos comentaristas para essa conversa também. Amanda Klein. Deputado, bom dia. O senhor tem razão, é um tema da maior importância. Deputado, queria que o senhor nos trouxesse talvez alguns exemplos concretos de, por exemplo, crianças do espectro autista que foram desligadas unilateralmente dos planos de saúde, ou então casos de idosos. Que brechas os planos de saúde se utilizam da lei? Quais os argumentos que eles utilizam normalmente para desligar essas pessoas? O grande problema hoje é, primeiro, que os planos de saúde cancelam sem nenhum argumento. Ele pode cancelar de forma unilateral. E aí existe uma legislação que a ANS tem que regular o que é coletivo e individual. E ela fica ali naquela questão coletiva, não individual. Terceiro grande problema dessa situação é que primeiro você é cancelado, depois você vai buscar no e-mail, você vai tentar ali rever o que está acontecendo, por que cancelou. Você não tem chance, nesse momento, de ter uma discussão antes do cancelamento do seu plano de saúde. Então, você tem um tratamento, esse tratamento está sendo executado, e no meio desse tratamento você vem uma carta por e-mail, uma carta de cancelamento do seu plano de saúde. Você não tem direito à defesa nessa relação. Então, a gente tem que mudar essa legislação, primeiro, para que isso não aconteça mais no Brasil. Segundo, a gente não está falando só de crianças com autismo no Brasil, a gente está falando de pessoas idosas. Vou te dar um exemplo de uma pessoa com mais de 100 anos que paga o plano de saúde. Uma vida teve seu plano de saúde cancelado. Outro exemplo é quando você recebe uma carta falando você deu muito custo ao plano de saúde. Então tem que cancelar porque a planilha não está fechando. Porque você utilizou o plano de saúde acima do que estava contratado. Então existe, quando você contrata um seguro, você quer ter a tranquilidade. Se você tiver um problema, você vai ter a garantia do seguro. Então, se você não está doente, tem um plano de saúde e não usa, é muito bom para a operadora. Mas se você precisar usar o plano de saúde, você dá prejuízo e você é cancelado. Então, a gente tem que rever isso, porque são mais de 2.000 famílias impactadas com esses cancelamentos desde 2023. A Câmara está com um olhar muito sensível. Na demonstração disso, 238 parlamentares assinar em uma semana uma CPI. Eu quero aqui, não é uma CPI que está há meses na Câmara sendo discutida, é uma CPI que tem uma semana que a gente começou a coletar assinaturas e a gente tem 238 deputados querendo investigar, sensível ao tema, colocando esse tema como maior relevância no momento de saúde hoje privada no país. Eu tive a oportunidade de conversar com a ministra Nízia também passando esse grande problema, porque sobrecarrega quando você cancela esse plano, o Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem que hoje aprofundar e debater. Beraldo? Bom dia, deputado. Esse é um dos temas que mais tem me revoltado em relação ao Brasil, não só a mim, como o senhor mesmo disse, milhares e milhares de brasileiros, porque vivemos com uma saúde pública que deixa muito a desejar. E, ao mesmo tempo, como somos obrigados a recorrer à saúde privada através dos planos de saúde, pelo menos quem pode, a gente se vê refém dessas empresas. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma consolidação no setor. Tivemos uma transação recente em que um empresário muito poderoso comprou uma das maiores operadoras de saúde do Brasil. E aí eu gostaria de saber do senhor o seguinte: cadê o CAD? O CAD está sentado em berço esplêndido, assistindo isso tudo acontecer e achando que é normal, é natural um mercado tão sensível e importante como esse e passando por esse processo de consolidação, de concentração? Eu acho que a gente tem que ter atenção. Existe uma compra
como você relatou, de um grande empresário e de um grande plano de saúde. Esse grande plano de saúde é a Amil. E a Amil ela foi a que mais cancelou, né, por dados recebidos, crianças com autismo no Brasil nos últimos meses. Isso é muito sério, o que a gente está tratando, mexe muito com a população brasileira. A gente tem os órgãos de controle, tem o CAD, que poderia ter feito alguma atuação, mas eu não quero nem discutir, aprofundar nesse nível, eu quero aprofundar do cancelamento feito, e essa grande operadora que foi comprada agora é a que mais cancelou o plano de saúde no nosso país agora de crianças autistas. Então, requer uma atenção especial, é muito sensível o tema, a Câmara tem que desenvolver o seu papel, a Justiça já tem um entendimento que esses cancelamentos não deveriam ser feitos, já tem reversão na Justiça quem está procurando, mas a gente tem que ter uma legislação clara brasileira, uma agência funcional que ali atenda o anseio da população brasileira e tem a sua existência, que é regular e fiscalizar os planos de saúde. A gente tem que ter o Código de Defesa do Consumidor respeitado nessa relação de contratação de um plano de saúde. A gente tem que ter as famílias asseguradas com o que foi contratado e a gente tem que ter a tranquilidade do equilíbrio dessa relação para que a gente possa ter a manutenção dos planos de saúde e não sobrecarregar mais ainda o sistema público de saúde. O sistema público de saúde hoje atende de uma forma, e eu quero até elogiar o tratamento feito pelo SUS, a gente passou por uma pandemia, a gente viu a questão da vacina, claro que a gente tem muito problema. Agora, você ter problema no que você paga e paga caro é inadmissível. Queria agradecer a sua participação. Falamos com o líder do Solidariedade, o deputado Áureo Ribeiro, sobre a possível abertura de uma CPI para investigar esses cancelamentos unilaterais de planos de saúde. Deputado, muito obrigada pela entrevista e depois o senhor volta para falar mais sobre esse assunto com a gente, se houver essa efetiva abertura da CPI, e tudo indica que haverá pela quantidade de assinaturas, né? Muito obrigada, bom trabalho, boa semana. Quero agradecer e tenho a certeza que com a quantidade de assinaturas, agora já cumpriu toda a questão regimental da Câmara dos Deputados, vai à presidência da Câmara dos Deputados, ao deputado Arthur Lira, para que a gente possa solicitar a instalação da CPI. Obrigada.